além de nos eleger, nos adotar como filhos, para herdar tudo aquilo que também Cristo herdou. Tá? Veja bem aqui, mas para ser filho de Deus, para ser filho, tem condições. E a Bíblia fala dessas condições. Tá? Para ser filho de Deus existem condições. Eu quero ler com os irmãos aqui na Bíblia, existem condições. Algumas passagens, lá em João, no capítulo 8, fala assim: Jesus disse aos judeus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaria. Então Jesus deixou bem claro, lá em João, no capítulo 8, que aqueles judeus ali não tinham Deus como Pai. Então eles não eram adotados. Então, para das condições para você ter Deus como seu Pai é crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem Deus como o seu Pai. Tá? Outras passagens também, no versículo, lá em Hebreus capítulo 12, vamos lá ler, quero ler com os irmãos. Lá em Hebreus capítulo 12, vamos ler aqui com vocês, estou com a mão, os irmãos têm paciência aí. Hebreus capítulo 12, veja bem, eu quero ler com os irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7 diz o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Presta atenção. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Outra condição para ser filho, você tem que aceitar a repreensão de Deus. Aceita Deus como Pai. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas ninguém quer aceitar a repreensão de Deus como Pai. É a condição. E tem mais, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ah, mas eu também sou filho de Deus porque eu fui eleito. Sim, você é filho de Deus só se você aceitar a correção de Deus. Se você aceitar, você ainda está na condição de filho. Senão, você não é mais filho de Deus, não. E o versículo 7 fala o seguinte: e se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Não é só aceitar, tem que suportar a correção de Deus. Quantas vezes você é açoitado por Deus? E quem Deus te usa para te açoitar? A vida, usa os parentes, usa pessoas próximas de você, usa a palavra de Deus. Você é açoitado por Ele. Agora, se você aceitar a correção de Deus, aí o versículo 7 fala: se você aceitar e suportar, Deus o vai tratar como filho. Tá? Aí Ele te trata como filho. Amém? Agora vamos falar assim, os privilégios da adoção. Ah, eu fui adotado por Deus, eu sou filho, Deus me açoita, eu recebo. Mas que privilégio eu tenho como filho de Deus? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Irmãos, a partir do momento que você foi recebido por Deus, como filho, você passou a receber também de Deus o que Deus tem lá no céu preparado para nós. Ele tem a graça? Tem, Ele nos deu. Ele tem vida eterna? Tem, Ele nos deu. Ele tem amor? Ele nos deu. Ele tem justiça? Ele nos deu. Então Deus nos deu, juntamente com isso, com a eleição do Filho, todos esses privilégios. Isso são privilégios da adoção, de sermos adotados por Deus. Amém? Vamos para o tópico 3 e já encerrar. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O número 1 fala assim: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não. Ele não predestinou incondicionalmente, sem condição, pessoa nenhuma para a condenação eterna. Não. Se você está predestinado para ir para a condenação eterna, é porque você cometeu condições para isso. Foi você que gerou as condições. Primeiro, desobedecendo a Deus, desobedecendo a palavra de Deus, não aceitando a Cristo, não aceitando a graça
não aceitando, negando tudo isso, aí sim você agora está predestinado por conta sua mesmo a ir para a perdição eterna. Mas ele deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Se Deus deseja, lá em Mateus, lá em Atos 17, o versículo 30, se Deus deseja que todos se arrependam, se ele quer que todos se arrependam, então o plano dele não quer que ninguém se perda. Então por que a tal pessoa está indo para o inferno? Porque aquela pessoa, ela quer ir para o inferno. Agora olhe para você, o que você quer? Ir para o céu ou para o inferno? Qual é o caminho que você quer? Você quer ser predestinado para ir para o céu ou para ir para o inferno? A escolha é sua, tá? E a sua escolha não vai ferir de forma alguma a soberania de Deus sobre a sua vida. Não vai ferir. Nas 6 vezes que a palavra aparece, a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, presta atenção, nas 6 vezes que ela aparece, aqui em cima tem as passagens na revista, nenhuma delas faz referência à condenação. Nenhuma, só em salvar. Portanto, não houve uma dupla predestinação, como eu disse para vocês, em que Deus escreveu, decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não, isso não existe, tá? Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Apenas à salvação. Tá bom, irmãos? Então Deus, ele não fez isso. Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho. E qualquer um que aceitar a Cristo passa a ser predestinado para ser salvo. Qualquer um que aceitar a Cristo passa a ser predestinado para ser salvo. Posso perder? Posso. Predestinação e amor. Número 2 do tópico 3 e o último número. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Estava tudo pronto. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, algo como assim, último plano de Deus. E agora o povo pecou, o que eu vou fazer? Deixa eu bolar um plano. Não foi assim. Não foi. Deus não trabalha dessa forma, tá bom? Deus não trabalha dessa forma. Já era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal forma. Então ele ama todos. Ele ama você, ele ama o estuprador, ele ama o matador, ele ama o político corrupto, ele ama as pessoas más, ele ama os prisioneiros que têm feito coisas terríveis. Ele ama. De tal forma que deu o Filho dele. Então foi um plano de amor. A predestinação de Deus está baseada no amor de Deus. Amém, irmãos? Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade. Amém? Então, Deus nos predestinou se você estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo. E fica aqui essa escola bíblica dominical. Eu vou deixar as perguntas. Se o evangelista Leandro, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical, da Assembleia de Deus, do campo Missão, aqui em Santo Antônio de Goiás, se ele achar por bem fazer as perguntas para os irmãos, eu vou deixar para ele fazer em um próximo vídeo. Amém? Desde já eu agradeço a paz do Senhor para os irmãos.